vê se você não se identifica com isso. Você tinha uma tarefa para terminar, alguma modificação no front-end do seu projeto, e depois de muito código, bugs, café e até um pouco de oração, você finalmente terminou a tarefa e está tudo funcionando. Agora, falta só ajustar os testes. O que poderia dar errado, certo? Daí, você roda os testes e recebe uns erros mais ou menos assim ou assim. Você vê no terminal que foi um erro de snapshot e mesmo sem entender nada, você viu que poderia apertar U para atualizar o snapshot e você apertou sem pensar duas vezes. E aí, magicamente, agora o teste está passando. E aí você pode ficar pensando, então, para que serve esse tal de snapshot? Como que eu faço para criar um? Quando eu deveria utilizar? Quando eu não deveria utilizar? Só atualizar o snapshot sempre vai funcionar? Eu poderia deletar todos os testes e finalmente ser feliz? Calma. Meu nome é Marcos e hoje eu vou te explicar tudo sobre snapshots com exemplos práticos utilizando a React Testing Library. Bora lá? E não, você não pode deletar todos os testes. Snapshots são como uma foto do estado atual do seu componente. Sempre que você rodar um teste snapshot, dois cenários são possíveis. Caso o snapshot não exista, um novo é criado, contendo um print de todo o HTML do componente presente no teste. Caso ele já exista, então é tirado um novo snapshot do estado atual do componente e ele é comparado com o snapshot já existente. Caso ambos sejam iguais, o teste passa e caso sejam diferentes, um erro será disparado no teste. Existem duas opções nesses casos: ou arrumar o código-fonte para que os snapshots voltem a ficar iguais, ou atualizar o snapshot caso a mudança seja esperada. Snapshots são particularmente úteis para testar componentes que apresentam muitos elementos visuais de difícil testagem, como SVGs ou tabelas. Dessa forma, mudanças na estrutura desses elementos farão com que o teste quebre, acusando uma mudança no resultado esperado. Você não deve fazer snapshots em todo teste, visto que esse tipo de teste quebra com a menor das mudanças no código, podendo causar um inferno de testes com erro em projetos maiores na menor das mudanças. Você não deve atualizar snapshots sem verificar se a mudança é esperada. Afinal, o fato de que você pode apertar U para atualizar o snapshot não quer dizer que você deva, né? Sempre analise a mudança e somente após confirmar que ela é esperada, atualize o snapshot. E agora que você já sabe toda a teoria por trás dos snapshots, bora verificar isso na prática usando a React Testing Library. Vamos lá. Opa, já estou aqui com o meu projetinho setado então. Se você não tem o template do projeto, dá uma olhada lá no GitHub, que vai estar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, que você vai conseguir ver todos os templates que a gente tem e também o código que eu vou escrever nesse episódio aqui para vocês, tá? Bom, eu tô com um projetinho aqui setado, eu vou mostrar para vocês aqui o que é que tem. É uma página bem simples, deixa eu abrir aqui, onde a gente mostra, não encontramos resultados para a sua pesquisa. Aqui a gente tem um SVG, né, bem bonitinho, mostrando uma certa tristeza e uma mensagem dizendo que você pode pesquisar no Google. E ao clicar aqui nessa lupinha, ele te redireciona para o Google. Bem simples, né? Bom, aqui só passando rapidamente pelo código, eu não vou entrar em muitos detalhes porque isso não vem ao caso. Eu quero mostrar os testes aqui. Então, eu tenho aqui algo bem simples, tudo dentro de uma div, um parágrafo com texto, um ícone aqui. Esse ícone está dentro dessa pasta icons. Então, os dois ícones eu passei eles para o formato TSX e retornei aqui um SVG. Eu tenho esse ícone de não encontrado e aqui embaixo eu tenho a mensagem de pesquisar no Google e esse ícone de pesquisa aqui. Esse ícone de pesquisa também está aqui, né, na pasta icons. E esse app.tsx é o que está renderizando o nosso componente. Beleza? Só uma notinha, eu tive que instalar aqui uns plugins no Vite para usar SVGs, tá? Que é o SVGR, Vite Plugin SVGR. Então, se você estiver fazendo no seu projeto real, você vai ter que instalar esses projetos, mas se você baixar o código que eu coloquei lá no GitHub, vai funcionar tudo normalmente. Só para caso você esteja usando um projeto já pronto.
Beleza, então apresentações feitas, vamos então construir alguns testes para a gente entender como que funcionam os snapshots, beleza? Eu vou aqui então criar um arquivo, vou chamar ele de app.test.tstx no formato que a gente já conhece e vou criar aqui um describe para descrever a nossa test suite. E vou colocar aqui, testa o componente de nenhum resultado encontrado, que é o nosso componente, né? Vou colocar aqui um caso de teste, vou chamar de mostra os dados corretamente, porque não é um componente muito complexo, então não precisamos nos preocupar com muitos casos de teste, é algo bem simples. Vou colocar o método como assíncrono e vou primeiro renderizar, né, o nosso componente aqui. Eu vou chamar o container, eu vou dar um const container aqui, vou dar um setup. O método setup, caso você não conheça, volte um pouco nos nossos vídeos. O primeiro e o segundo episódio explicam como que esse método funciona, mas se você quiser usar o render, vai dar na mesma. E eu vou chamar aqui o nosso app para renderizar o nosso componente. E aqui eu vou fazer a minha expectation. Então, expect container.toMatch snapshot. O que eu fiz aqui? Eu estou fazendo o meu teste de snapshot para esse componente. Então, o que ele vai fazer? Usando esse comando aqui da testing library, do Jest, ele vai gerar um snapshot da página quando eu começar a testar e nos testes posteriores comparar esse snapshot com o snapshot anterior. Vamos ver como isso funciona? Eu vou salvar aqui os arquivos, vou parar o meu terminal que está rodando a aplicação e vou dar aqui um yarn test. Ele vai rodar os nossos testes e você vai ver aqui no terminal que ele diz que escreveu um snapshot e todos os testes passaram. Você vai também notar que aqui na estrutura de pastas, no mesmo nível onde está o seu teste, ele criou uma pasta underline, underline, snapshots, underline, underline. Se você abrir essa página, vai ter um arquivo com o mesmo nome do seu arquivo de teste, com .snap no final. Ao abrir esse arquivo, você vai notar que a exata estrutura HTML do seu arquivo está presente aqui dentro, juntamente com a descrição da sua teste suite com o seu caso de teste. Então, aqui a gente vê aquela questão que eu mostrei da foto do componente. Então, é tirada uma foto de fato aqui do componente. Você vê que todo o SVG está aqui. E essa foto, ela vai continuar aqui nos próximos test cases. Então, eu posso vir aqui e escrever outros assertions, que isso não vai parar de funcionar. Então, eu vou escrever mais algumas. Eu vou, por exemplo, verificar se os textos estão aparecendo na tela certinho. Então, vou dar um screen. Vou importar a screen da test library e vou dar um get by text e vou passar aqui. Não, eu espero que eu encontre o texto. Não encontramos resultados para a sua pesquisa. Beleza? Eu espero que isso esteja no documento. The document. Então, o que eu estou procurando é que esse texto aqui esteja aparecendo na tela, né? Agora eu vou ver se esse texto aqui está aparecendo na tela corretamente. Então, eu quero ver se eu espero screen.getByText e vou passar esse texto, né? Porém, você pode pesquisar no Google. Espero que esse elemento também esteja no documento. Uma outra coisa é que eu também quero checar se o link que eu criei, ele está me levando de fato para o Google ou não. E para fazer essa testagem é muito simples, né? Eu posso dar um expect screen.getByRole para identificar um link, né? Então eu vou chamar aqui link. E eu espero que esse cara, ou seja, eu só tenho um link na tela, eu espero que esse cara to have attribute, eu quero que o href dele seja o link do Google. Então, https www.google.com.br. Beleza? E eu também espero que esse cara tenha um target como underline blank. Por que isso? Porque eu quero que ele me leve para uma nova página, né? Eu não quero que ele saia da página que eu estou, que ele coloque o Google nessa página. Não é algo que eu quero. Se eu salvo esse teste aqui, os meus testes vão ser atualizados
Deixa eu ver esse erro que aconteceu aqui. Não foi encontrado o meu elemento. Mas aqui a gente pode verificar. Não encontramos resultados para a sua pesquisa. Eu escrevi para a sua pesquisa. Então aqui somente sua pesquisa. E aí eu salvo. E os testes vão estar rodando. Você vê que o snapshot não deu problema. Porém, qual que é a real utilidade do snapshot, então? O principal é quando você faz alguma alteração que é difícil de fazer um teste para ela. Então, vamos supor que você veio aqui no seu ícone e você trocou essa cor aqui. Ao invés de ser 84 alguma coisa, você trocou para 86. Beleza, eu troquei esse fio aqui. Você vê que o meu snapshot já travou. Mas imagine só, eu troquei essa corzinha, não tem muito como eu fazer um teste específico para saber se essa cor está correta ou não. Porque, afinal, é um SVG, né? É praticamente uma imagem aqui. Então, não tem como eu escrever um teste textual para saber se essa imagem está correta ou não. Porém, o snapshot, como ele tirou uma foto do meu componente, assim que eu rodo o teste, você vai verificar que ele acusou aqui uma discordância. Por quê? Porque a primeira foto do componente estava com essa cor 843A5F e a segunda cor estava 866A5F. Ou seja, são cores diferentes. Ou seja, ele disse, olha, a foto está diferente. A foto nova está diferente da foto antiga. Certo? Então, se eu voltar aqui no Not Found Icon e voltar a cor para 84, ele vai rodar o teste normalmente. Porém, caso aconteça de eu querer realmente fazer essa troca dessa cor, que é possível, caso você tenha feito alguma alteração que realmente você queira e ela é prevista, você vai checar aqui no snapshot, verificar que a alteração não tem nenhum tipo de problema, e aí você vai poder apertar U aqui no seu snapshot. Então você vê que aqui embaixo tem a mensagem, né? Press U to update snapshot. Então aperte U para atualizar o snapshot. E ao apertar U, ele vai atualizar o snapshot. Então você vai ver aqui snapshots 1 atualizado. E os testes estão passando. E aí se eu voltar lá no snapshot, você vai ver que agora essa cor, né? Ela está 86. Ela não está mais o 84 que estava antes. Ela está 86. Então, assim que você deve lidar com seus testes de snapshot. Uma outra coisa que é possível também, caso você tenha um snapshot um pouco mais enxuto, você também pode lidar com o inline snapshot, certo? Esse inline snapshot ele é especialmente útil para quando você quer testar coisas menores. Então, vamos supor que eu quero testar aqui só esse ícone da lupa aqui, esse search icon. Eu quero saber se o meu link está com o ícone certo. Então eu quero tirar uma foto do ícone aqui, né? Desse ícone de busca e ver se ele está certinho. Então como que eu faço isso? Eu posso vir aqui e dar um expect. Eu vou procurar pelo meu ícone, então pelo meu link, né? Então eu vou dar um get by role link, então a role dele é um link, e eu posso dar aqui um to match inline snapshot. Porque para que isso aqui serve? Quando eu rodo o teste, você vai ver que ele vai ter rodado o teste e ele transformou aqui esse to match inline snapshot numa string que tem todo o snapshot aqui do elemento que eu encontrei, ou seja, o meu link ele está todo aqui, ou seja, ao invés de ele salvar isso no arquivo separado, ele salvou no próprio teste. Isso é especialmente útil caso você não queira ter que ficar lidando com arquivos separados e caso o seu snapshot seja pequeno. Imagina que um snapshot de centenas de linhas não seja o ideal de colocar aqui. Por exemplo, esse aqui, né? Esse snapshot tem centenas de linhas, né? 186 linhas. Então não seria o ideal ele ser feito aqui no arquivo, ficaria muito difícil de navegar no arquivo. Mas esse outro snapshot ele é menorzinho, então não tem tanto problema assim. E da mesma forma, né, se eu mudar qualquer coisa aqui no search icon, então imagina que eu troquei essa cor para um hashtag 5 aqui, ao salvar ele vai dar erro no meu snapshot,
porque eu mudei alguma coisa nele. Eu posso também trocar, ó, voltei a cor, né? Salvei, passou o teste. Eu posso mudar alguma dimensão aqui também. Então eu posso mudar essa dimensão para 560 aqui, por exemplo, e ele também vai dar erro. Então qualquer coisa que eu mudar aqui, ele vai acusar um erro. Então, por exemplo, eu posso também mudar a altura e a largura. Então aqui no app eu coloco uma width de 100, só que eu posso colocar ela como 1000. Caso eu coloque como 1000, você vai ver que o meu teste também vai dar erro, porque a width que eu tinha colocado era 100. A width que está aqui no snapshot, ela é 100. Então repare, aqui no meu teste, a width que tem aqui, né, ela é 100 e não 1000. Então todo tipo de alteração vai fazer com que esse teste dê algum tipo de erro. Então, dessa forma que a gente trabalha com os snapshots, galera. Por favor, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. E, por favor, assista os outros vídeos da série. Tem mais vídeos chegando por aí, então eu vou gerar uma série completa disso aqui, com todos os conceitos que você precisar para fazer testes unitários. E mais séries estão vindo por aí no canal. Então, muito obrigado, pessoal. Continuem assistindo e eu vejo vocês na próxima. Um abraço.